Queremos estender o nosso cordial boa noite a todos os nossos irmãos aqui da Igreja Central de Itararé. Todos vocês que estão aqui da forma presencial e a você também que está aí de forma digital, né? Acompanhando-nos através do Facebook. Deus abençoe a todos, todas as famílias aqui representadas, as famílias que estão aí também na internet e que vão assistir este culto depois também, né? Todos sejam abençoados pela presença do Santo Espírito no nosso viver. Nós vamos fazer uma oração, assim como vocês estão, feche seus olhos, vamos pedir as bênçãos de Deus. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, a Ti seja o louvor, a honra e a glória para todo sempre. Por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Honra e glória para todo sempre. Obrigado pela presença do Santo e Bom Espírito conosco e pelos méritos de Cristo. Pedimos que nos perdoes dos nossos pecados, que nós tenhamos paz e tranquilidade, que o nosso espírito esteja disposto a ouvir a Tua voz. Por isso pedimos a Tua presença, ó Santo e Bom Espírito, em porção dobrada sobre todos nós. Em Teu nome, ó Jesus, é que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Para iniciarmos o louvor dessa noite, vamos cantar o hino de número 140, Para Além das Montanhas. 440. As mansões luzentes que não têm rival, perto singular, perto singular, eis as luzes deste deslumbrante lar e esplendores junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com Ele para a sua luz, perto singular. Neste lar tão somente poderão entrar os remidos pela graça de
Jesus, nossas vozes juntas hão de ali vibrar, em louvor àquele que morreu na cruz, perto sim do lar, perto sim do lar. Eis as luzes deste deslumbrante lar, esplendor e junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com Ele para a sua luz, perto sempre do lar. Meus irmãos, meus queridos, estaremos lá, nesta terra linda, sem tristeza ou dor. Aceitai, pois, a mensagem de Jeová, em seu reino vos receberá com amor. Perto sim do lar, perto sim do lar. Eis as luzes deste deslumbrante lar, esplendor e junto aos seus portais sem par. Perto está o dia de rever Jesus e subir com Ele para a sua luz, perto sim do lar. Amém. Amém. Próximo hino que iremos cantar é o hino de número 113, Amor Glorioso. Tome com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em canção mostraram sua aprovação. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a gente, de agora em diante és meu. Também a voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, em Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos a cruz que padeceu, que pôde em mim Jesus achar pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grande.
coloquemos de pé para iniciar o culto, cantando o hino de número 469. Ó, que esperança! Vamos então nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Pai amado, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelas tuas bênçãos, teus cuidados, muito obrigado porque sentimos tua presença na sua casa de oração e que o Senhor venha abençoar todo o nosso louvor, todo o programa também, que o Senhor use mais uma vez o pastor Oswaldo, que ele possa, ó Pai, iluminado por Ti, falar e que essas palavras possam tocar o nosso coração. Abençoe as pessoas que estão aqui presentes, também as pessoas que estão nos seus lares, que os anjos do Senhor possam estar com elas também. Perdoe os nossos pecados e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus
preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eternal, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Meu boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos, obrigado por sua presença, neste culto de domingo também, onde aqui juntos temos a alegria e o privilégio de compartilhar entre nós a palavra de Deus, né? Pela graça de Deus, estamos aí retornando aos poucos, a gente espera que continue assim, né? Que nada aconteça de diferente, que regrida as coisas, né? Tomara a Deus aí depois do dia 15, Deus tem misericórdia de todos nós, mas o fato é que estamos retomando aos poucos, sempre ainda com os cuidados, né? Com as máscaras, álcool, as famílias sentam juntos, aqueles que não são família, sentam aí separado, evitar o contato físico direto, né? Para que a gente também se cuide aí
e vamos seguindo em frente, né? Muito bem. Nós estamos aí em plena campanha de recolta, ainda está em andamento, vai até a primeira quinzena de dezembro, então nós temos ainda praticamente um mês e pouco. Gostaria que os irmãos, aqueles que não recoltaram, que não fizeram ainda, que façam para que esses recursos abençoem outras pessoas. Se alguém não tiver aí o envelope, eu creio que ali naquela mesinha deve ter envelope por ali, você pode levar, recoltar alguém ou contribui e assim por diante entregar aí na salva na tesouraria, né? Temos também o mutirão de Natal, que está aí em andamento a 1000, né? Chegando o final do ano, sempre existem pessoas que realmente precisam, né, da nossa ajuda, e às vezes o pouco que tem para fazer aí uma coisinha diferente no final do ano com a família é o que recebe, né? Então vamos nos programar, vamos trazer, a Silvia está aí com um projeto também, para aqueles que quiserem adotar uma família, para contribuir com a cesta, um brinquedo, alguma coisa com a criança, né? E se você não pode, então de forma aleatória, aí 1 quilo de alimento, alguma coisa aí que possa ajudar no final do ano, aí, como sempre tem feito. E dessa forma nós estamos aí abençoando as pessoas também, né? Foi feito aqui no sábado passado, e nós vamos seguir mencionando isso, porque essa será uma necessidade daqui para frente, em relação à nova lei do governo deste ano, que todos nós que somos membros da igreja precisamos de preencher. Eu sei que foi feito ontem aqui, né? Mas você vai precisar de preencher uma ficha. E essa lei, ela diz o seguinte, que todas as instituições que têm dados coletados, né, e armazenados lá de forma eletrônica, agora, para que eles continuem com esses dados lá, precisa de uma autorização do membro da igreja. Então a igreja vai ter que dar nós vamos precisar de fazer isso. Claro que quem está acostumado a acessar as sites da igreja, né, como esse da tesouraria, antes de você entrar, você tem que colocar um aceite ali, né? E aquele aceite já serve como uma autorização sua para poder eles manterem lá os dados. Mas a gente sabe que não são todos que estão acostumados a acessar esses sites aí, precisam de fazer então esse papel. Quantos fizeram isso ontem? Deixa eu ver as mãos. Eu acho que quase todos, né? Então, mas nos sábados principalmente, professor, nós vamos precisar de repetir isso todo sábado. Aqueles que já obviamente fizeram não precisam, mas aqueles que não fizeram, a secretária deve estar dando esse suporte aí, entregando e trabalhando aí. Então a gente vai estar falando isso, que não se preocupe aí com relação, você tem que fazer uma assinatura ali, né? Não se preocupe que você vai ter que doar todos os seus bens para a igreja, que não é isso que a igreja está precisando. Mas é uma burocracia, uma lei que criaram agora este ano aí, desse negócio aí, então nós vamos precisar, né? Só para você ficar sabendo disso, e nós vamos estar falando aqui os anciãos, e a gente vai estar trabalhando, recolhendo e ajudando, e a secretária vai estar postando num arquivo ali, referente ao nome seu lá na secretaria, né? Vai estar lá de forma eletrônica, vinculado ali, né? Muito bem. Quero dizer aos irmãos que eu tenho já, desde que começou o evangelismo, eu junto com o pastor que estava me ajudando aqui, a gente já estava visitando e tal, alguns irmãos interessados, e a partir daí eu já dei continuidade aí na visitação. Hoje eu revivi de novo, né, aí, esse projeto de visitação, que eu gosto particularmente de visitar os irmãos, né? Estive lá hoje na Pedra Branca, desde as 14 horas até as 19, visitando lá com o irmão José Rufino. Quem conhece o irmão José Rufino aqui? Um punhado, né? Um irmão muito querido que tem lá, antigo aí, os irmãos conhecem. Ele me acompanhou, estive visitando lá a Claudete, a Claudineia, o irmão Ronulfo. Quem conhece o irmão Ronulfo? Conhece também? Irmão antigo também lá, já com seus 80 anos, né? Maria Margarida Arruda e outra Maria também de Lourdes Bonotto. Conhece essa? Essa também é antiga lá, é histórica lá. Me contou lá um monte de história, que o marido dela comprou o terreno, né, da igreja lá,
no sítio que alguém lá num rio pregou o evangelho lá e tal, e elas andam por aí tudo. Me contou um monte de história lá, a irmã Maria, né? Cheia de energia lá para contar, né? E depois visitamos uma filha dela, a Luciene, né? Mora ali do lado dela, né? Então foram 6 visitas, gratificante, uma bênção, a gente ouvindo os irmãos, as necessidades, orando com os irmãos, foi muito bom, né? A gente vai dar seguimento aí, com os cuidados e tudo, mas não adianta, tem que seguir a vida e ir trabalhando, né? Então, de vez em quando você vai receber uma mensagem aí que eu estou propondo lhe visitar, né? Aos poucos, vamos retomando aí e visitando os irmãos, conhecendo as famílias e podendo atender melhor os irmãos assim, né? Muito bem. Nós vamos hoje estudar aqui um tema que eu particularmente gosto muito, porque está relacionado com aquilo que nós devemos ter como foco para nós, né? Nós entendemos de que existe um conflito cósmico que tem se intensificado cada dia mais, conforme os dias vão se passando, vão se aproximando próximo da volta de Jesus, no qual nós estamos vivendo. Então, Satanás desesperadamente, ele deseja de alguma maneira entreter a nossa mente, fazer com que a nossa cabeça, que os nossos planos, que os nossos sonhos e com tudo que nós gostamos aqui do reino da terra, que a nossa mente fique envolvida ao máximo com as coisas, com problemas, com dificuldades, com lutas, com tentações e tudo, e vai nos envolvendo com essas coisas, e coisas boas também, não é verdade, que nós vivenciamos aqui na terra, mas o diabo tem uma intenção própria dele, que é fazer com que a gente gaste tempo, que a gente se envolva e tudo com as coisas aqui da terra. E que de preferência ele envolva a tal ponto que nós fiquemos por aqui mesmo. Essa é a intenção dele. E se ele puder desviar a nossa mente, entreter a nossa mente com as preocupações da vida dessa terra e fazer com que a gente se esqueça daquilo que realmente é necessário, aquilo que nos importa, que é a salvação em Jesus Cristo, é isso que ele quer. Em contrapartida, tem Deus, não é verdade? Deus tentando chamar a nossa atenção de todos os jeitos possíveis para que realmente a nossa mente se volte para as coisas de Deus. Como diz Paulo, né? Que a nossa mente se volte para a pátria celestial, que é o que nos interessa de fato, né? Então há esse conflito tremendo, né? Deus tentando salvar a humanidade e o diabo fazendo todo o seu esforço desesperadamente, porque ele sabe que o seu tempo está terminando, está muito curto, e ele quer fazer de tudo para nos envolver nessa terra, para nos gastar o nosso tempo, a nossa energia, e nos envolver de tal maneira que, de preferência, se possível, ele nos enganar e nos deixar aqui nessa terra mesmo. Esse é o plano dele. Eu queria ler um texto aqui com os irmãos, que está na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9. 2, versículo 9. Abra aí a sua Bíblia. Você em casa também, que está nos acompanhando aí online, sejam bem-vindos ao culto online e abra a sua Bíblia aí em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. Se você encontrou, quero fazer uma oração para lermos o texto bíblico. Querido Deus, que nessa noite, o tempo que nós investirmos aqui na Tua presença, na Sua casa, aqueles que estão em casa também, que o Senhor desperte em nosso coração o desejo de nos aproximar mais do Senhor, o desejo de realmente ver o Senhor voltar, ter vida eterna e viver contigo para sempre. Nos ilumine e nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Na minha Bíblia diz assim, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Conhecido texto. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nosso coração, quando a Bíblia se fala coração, se refere à mente, né? A nossa mente não consegue, limitados como somos, finitos e pecadores como somos, nós não conseguimos imaginar, de fato, o que é que Deus tem nos preparado em termos de salvação. E o projeto que Deus tem para nos salvar como vida eterna. Porque, como pecadores, nós somos muito limitados. Nós não conseguimos entender o que é viver 10 minutos, 1 hora só, como sem pecado, ou seja, como vida eterna. Porque nós nascemos no pecado, como diz Davi em Salmos, né? Nós nascemos no pecado. E como nós nascemos no pecado, nós não temos essa experiência de viver, pouco que seja, sem o pecado, sem a contaminação do pecado, sem a natureza pecaminosa. Nós não sabemos o que é isso de fato. E o diabo, ele se aproveita disso quando ele coloca um monte de coisas na vida da gente, e até coisas boas, mas um monte de coisas na vida da gente que atrapalham e que talvez, como a nossa perspectiva de vida, é isso que nós vivemos aqui, neste mundo, que claro, para o cristão que tem experiência, na verdade, de certa forma nós temos uma boa vida, vamos dizer assim. Mas quando você olha para a perspectiva de salvação, de vida eterna, e compara com o tipo de vida que nós vivemos, e basta você dar uma voltinha por aí, ligar a televisão 10 minutos num programa de policial aí, de um da Atena da vida, que você vai perceber que um monte de desgraças e coisa, basta você entrar nesse tal de Facebook aí, que fica, mostra coisas boas também, mas mostra coisa nada ruim, que aí e tudo, vai mostrando e vai mostrando e vai mostrando essas coisas, que se a gente ficar olhando demais, fica até em depressão, porque é muita coisa ruim. E então, o que você percebe? Você percebe que o diabo, ele tem como estratégia desviar a nossa atenção daquilo que Deus está preparando e tem preparado para as pessoas em termos de salvação. Muita maldade, muita coisa ruim que a gente vê por aí. Vocês viram uma reportagem horrível? Alguém amarrou um cachorro com uma corda no carro e saiu disparado. E populares conseguiu parar ele, mas o cachorro estava todo arrebentado. Você imagina que juízo tem uma pessoa dessa? Pegar um animal inocente que não faz nada para as pessoas, amarrar e sair puxando em velocidade com o carro e o cachorro sendo arrastado e machucando todo o cachorro? Então, são coisas que nós estamos vendo, e cada dia mais, e o diabo usando de todo tipo de estratégia para poder sufocar a visão que nós deveríamos ter, que há algo importante sendo preparado para nós, que é a vida eterna, a salvação, mas ele quer desviar a nossa mente de todas as maneiras, para você pensar em qualquer coisa, menos na pátria celestial que Deus está nos preparando. Então, quando Paulo fala isso, ele fala no sentido de que realmente tem algo que nós, como pecadores hoje, nós não conseguimos imaginar. A mente humana não consegue pensar exatamente como será isso. É grandioso demais. E eu creio que pela graça de Deus, quando eu e você estivermos lá salvos, Isaías fala, né? Não há tempo de ler aqui muitos textos, mas Isaías fala que, quando Jesus voltar, profetizando, que as pessoas vão dizer, esse é o nosso Deus em que nós aguardávamos. Não é verdade? Com expressão de alegria, de vibração, por descobrir que estão salvos. Porque será uma alegria. Eu creio que você é feliz, eu sou feliz. Creio que você deve ser, como cristão, não é? A não ser que tenha aí um problema grave de saúde emocional, que às vezes traz uma tristeza que a pessoa não consegue se controlar. Mas fora disso, o cristão precisa ser feliz. Se não é, precisamos pedir para Deus, porque nós precisamos ser felizes. Agora veja, essa felicidade que nós experimentamos aqui está distante, muito distante do que a felicidade de alguém descobrir que não tem mais pecado, não tem mais a natureza pecaminosa.
E é disso que o diabo tem interesse, que você não pense nessas coisas. Ele não quer que você pense, que fique remoendo e vivendo essa vidinha nossa aqui, que em relação à eternidade é uma vidinha. E então, nós vamos ler aqui um texto, porque Deus também não nos deixou assim tão no escuro, né? Eu vou ler 2 personagens aqui, 2 profetas, né? Que recebeu de Deus uma visão e uma descrição mais ou menos daquilo que será. Então eu vou começar aqui por Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. Aqui o profeta João, ele faz uma descrição de como será a Nova Jerusalém, não é verdade? Onde nós vamos ter o privilégio de adentrar aos portais dessa cidade. E alguns vão viver ali, outros não, e assim por diante. Capítulo 21, versículo 10 e versículo até o 27. Uma leitura sequencial aqui, né? Então eu vou começar aqui pelo versículo 10. O apóstolo João diz assim, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 10 em diante. Então diz assim o profeta: E me transportou em espírito, ou seja, em visão, até uma grande e elevada montanha e mostrou a cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha a medida de uma vara de ouro para medir a cidade e suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento, a largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura, a altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de um homem, isto é, de um anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma delas são portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão glórias e honras das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que maravilha, que descrição extraordinária. Eu fico pensando, porque aqui são muitas coisas. A cidade será de ouro, a praça será de ouro. E é interessante que aqui os fundamentos, cada um deles será de uma pedra preciosa. Aqui cita várias, né? Tem uma cidade, o Rio Grande do Sul é muito rico em ametista. Tem uma cidade lá, me fugiu, professor, agora o nome da cidade, mas é para o interior. Nós fomos fazer um acampamento uma vez lá. A cidade vive em função do ametista, né? São várias cores, tem azul esverdeada, amarela,
pedras lindas, extraordinárias, assim, fantástica. Se você for em uma casa de pedras, aí as cidades maiores tem essas casas que vendem pedras, né? Você vê todos esses nomes citados aqui, existem as pedras, cada uma mais bonita do que a outra, especificamente lindas. Então diz que os fundamentos serão dessa forma. Então, veja a descrição do que será a Nova Jerusalém, onde eu e você, pela graça de Deus, vamos poder visitar, passear. Há uma discussão teológica, no mundo teológico aí, muito grande. Quem vai morar dentro da cidade, quem não vai morar. Alguns ficam chateados e brigando por aí e tudo. Olha, eu vou ser bem sincero para você, eu quero estar lá. Eu não perco tempo com esse negócio. 144 mil, né? Esses vão morar ali. Não, é aqueles que não se contaminaram. E fica uma discussão. Isso é irrelevante, irmãos, porque o negócio é ser salvo pela graça de Deus e estar dentro ou fora, morando, né? Porque todos nós vamos ter o privilégio de poder adentrar as cidades e adorar a Deus no sábado. Então, o que eu queria que nós refletíssemos aqui juntos é que a descrição da Nova Jerusalém, ela é extraordinária, que foge da mente humana, mas está revelado. Uma visão. O apóstolo João teve uma visão de como humano, na verdade, ele conseguiu transmitir isso. Então, só aquilo que de fato foi revelado, e ainda é muito pouco diante daquilo que será a realidade, que eu queria refletir conosco aqui hoje à noite, é de que o diabo não tem interesse nisso. Ele não tem interesse de que você pense, pare, medite a respeito dessas coisas, do que será a nossa pátria celestial. Ele não tem interesse. Ele tem interesse que você pense em qualquer coisa, menos naquilo que realmente será o nosso futuro, aquilo que será de fato a nossa herança espiritual, dada através do sangue de Jesus derramado por nós, e todos aqueles que crerem em Jesus como Messias, como seu Salvador, buscar fazer a sua vontade expressa na palavra de Deus, então todos terão a oportunidade de vivenciar e presenciar essas coisas que foram relatadas aqui. Mas o diabo não tem interesse de que você pare 10 minutos, se for o caso, por dia, para você pensar nessas coisas e dizer: Senhor Deus, que coisa extraordinária que o Senhor tem preparado para nós. É verdade que a minha mente, o meu coração, eu não consigo imaginar como será isso realmente, mas é um vislumbre na minha mente daquilo que será. Me ajude, me dê humildade, me dê sabedoria, me ajude a aceitar o perdão de Deus, resolver as questões que são necessárias, pedir para Deus libertar-me do mal e do pecado. Porque aqui no final está claro que as pessoas que estiverem apegadas ao pecado não vão penetrar nesse local. E aqui menciona um dos grandes pecados que existe por aí, a mentira. Os mentirosos, é claro na Bíblia, não entrarão no reino dos céus. E outras classificações também, aqui no Apocalipse, não entrarão. Se você observar aí no capítulo 22, versículo 15, olha o que diz ali. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo o que amam e praticam a mentira. Um dos pecados horríveis que Deus odeia chama-se mentira. O pai da mentira chama-se Satanás. Por isso os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Olha também o que está escrito, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, e é o contexto da nova terra aqui, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, as pessoas que estiverem envolvidas, classificadas nesse tipo de pecados, e não pedir perdão para Deus, e não se resolver com Deus, não poderão entrar nessa cidade revelada pelo apóstolo João. Então,
tudo o que o diabo, tudo o que Satanás puder fazer para entreter a nossa mente, para desviar a nossa atenção, para evitar que nós pensemos nessas coisas e entendemos de que Deus tem um plano extraordinário, fantástico, para a raça humana. Mas se Ele puder tirar a nossa atenção disso, Ele fará. E tem feito. E tem conseguido muito sucesso. E infelizmente, mas está aí o grande conflito entre Deus e Satanás, na tentativa de Deus de mostrar a nós que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena entregar nosso coração a Deus, vale a pena nos sacrificar, andar a primeira, e a segunda e a terceira milha em relação a Deus e o projeto e o processo de salvação que todos nós estamos envolvidos. Porque algo grandioso, algo especial nos espera, que é a salvação em Jesus. E vamos poder nos deleitar e viver neste lugar sem o pecado. Observar, visitar e conhecer esses lugares sem o pecado. E aí eu fico imaginando, não é verdade? Pela graça de Deus, nós vivenciarmos nesta Nova Jerusalém, poder estar lá, e quem sabe você caminhando, conhecendo essas belezas, sem o pecado, sem tristeza, sem angústia, sem desespero, sem dor, sem decepção. Tudo isso que faz parte da natureza pecaminosa não existirá mais. E agora você caminhando por ali, você tem o privilégio de encontrar o seu personagem bíblico predileto. Na verdade, todos nós temos um personagem bíblico predileto. É claro que todos eles têm histórias extraordinárias, mas para mim, me encanta muito a história do apóstolo Paulo. Porque a maneira como ele se portava, a firmeza de propósito que ele tinha, um coração voltado para as coisas de Deus, se entregou completamente de corpo e alma, permitiu Deus usar os seus talentos para a salvação de pessoas inteiramente. Todo o seu dom foi usado. Imagine você tendo o privilégio de vir ao seu encontro o apóstolo Paulo, né? O grande apóstolo Paulo. E você poder dar um abraço, conversar com o apóstolo Paulo. Talvez Daniel, o próprio Jesus, não é verdade? Você poder dar um abraço, sentar num banco puro de ouro, pisar no chão puro de ouro, e gastar um tempo e perguntar para Jesus tudo o que você quiser. Então, a nossa mente ela é curta demais para alcançar essas imaginações do que a Bíblia nos revela. E Satanás, o diabo, não quer que nós pensemos nessas coisas. Ele quer nos envolver de toda e qualquer forma para evitar isto. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho no livro de Isaías. Vou fazer aqui um paralelo com aquilo que será também capítulo 65 de Isaías. Claro que a aplicação primária do texto aqui é relacionado ao povo de Israel, a vida deles e algumas questões que envolviam lá, mas aqui é uma aplicação secundária para nova terra onde nós vamos viver. Capítulo 65 do livro de Isaías, versículo 21, diz assim, se referindo aqui, na minha Bíblia existe em negrito um texto aqui, novos céus e nova terra, eu vou ler alguns apenas. Diz assim que eles, nós, pela graça de Deus, vamos edificar casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Depois, o versículo 25, final ali, diz assim, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó será comida serpente. Interessante, né? O leão e o cordeiro vão viver juntos, diz que pastarão juntos, né? O leão que hoje é carnívoro, ele vai comer plantas, capim, o bicho, ó.
e vão caminhar juntos ali, e o leão não vai comer o cordeiro, porque agora não há mais pecado. Então, é interessante, nós vamos pela graça de Deus, é claro, um tempo atrás aqui nós falamos sobre o milênio, um tema conhecido, após a purificação da terra do mal e do pecado, as pessoas vão sair e vão tomar conta da terra e vão viver novamente como um Éden restaurado. Então se cumpre esse capítulo 65 de Isaías, que as pessoas vão edificar casas e tudo. A Bíblia diz aqui no versículo 23, não vão trabalhar debalde, não haverá cansaço, não haverá envelhecimento, não haverá doença. Porque não adianta, passou dos 40, as coisas começam a dificultar. Eu até os 40, e está tudo tranquilo, vou fazer 45 daqui a uns dias, e eu já estou prevendo que próximo ano vou ter que fazer um óculos. Eu ainda consigo ler aqui tranquilamente, mas já ando mastigando as palavras. Às vezes, se eu colocar próximo assim, já não consigo mais, já mistura todas as palavras, eu tenho que fazer isso para mim conseguir ler. Então, ou seja, o tempo está passando, e eu estou ficando mais experiente, para não falar idoso. Na verdade, esse dia comentando com a minha esposa, eu disse, olha, daqui a 15 anos eu serei idoso. Não é? A cabeça, o cérebro não acompanha, né, essa realidade, mas essa é a realidade. Daqui a 15 anos eu serei idoso. Não é? Então, a nossa vida humana, nós não conseguimos acompanhar essas coisas. E lá não haverá mais isso. Não haverá mais óculos, não é verdade? Lente de contato, essas coisas, essas limitações que o pecado faz. Só que a gente nos envolvemos tanto com as coisas deste mundo, o reino desta terra, e esquecemos de que existe um reino sendo preparado, que Deus tanto sonha de salvar os seus filhos e poder dar vida eterna e devolver aos seus filhos aquilo que um dia nós já tínhamos. Infelizmente, Adão e Eva pecaram, e agora contaminou a humanidade com o pecado. Então, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio para morrer por nós e nos dar a esperança de um dia poder ter vida eterna de novo. E então, se cumpre aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 4, quando diz lá, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Está no contexto da nova terra e do novo céu. Ou seja, o vírus do pecado será eliminado para todo sempre. E então nós viveremos, pela graça de Deus, nesse contexto de vida eterna. A grande verdade é que quando, pela graça de Deus, salvos, a alegria, a satisfação de saber que temos vida eterna e de experimentar uma vida sem o pecado, sem a natureza pecaminosa, vai ser uma explosão de alegria. Impensável na mente humana e pecadora nossa, simplesmente isso. Então, a Bíblia diz aqui que este lugar não será para todos, embora Deus deseja que todos, o apóstolo Pedro diz que todos devem ter a oportunidade de receber a salvação. Mas nem todos estarão lá. Por quê? Porque decidiram não estar. Porque tomaram a decisão de não aceitar a Cristo como Salvador, como Messias, de aceitar a Ele como único meio de salvação, rejeitaram a graça e a bondade e a misericórdia de Deus, e infelizmente, lamentavelmente, não poderão participar desta cidade santa, não poderão participar da nova terra, não poderão viver ali, porque as pessoas que terão contaminadas ainda com o pecado, serão todas consumidas e destruídas, porque neste lugar não haverá mais pecado. Então, eu quero terminar aqui, apenas encerrando aqui a nossa reflexão. Saiba você e saiba eu que nós temos uma alma a ganhar ou a perder. E Deus respeitará o livre-arbítrio que Ele me deu.
Ele respeitará o livre-arbítrio que Ele deu para você. E eu preciso fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Eu tenho que tomar uma decisão. E você tem que tomar uma decisão. Essa decisão é única sua. De mais ninguém. Só você pode tomar essa decisão. Por mais que o marido ame a esposa, que a esposa ame o marido, que os pais amem os filhos, que os filhos amem os pais, mas não tem o que fazer. Visitando as famílias por aí, sempre é quase comum nas famílias, sempre ter alguém que está fora da igreja. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes são os filhos. E as pessoas choram. As pessoas estão há anos orando, pedindo a Deus que o Espírito de Deus toque no coração das pessoas, porque nós sabemos o que essas pessoas vão perder se elas não virem a tempo e não se arrepender. Nós sabemos. E outras pessoas sabem também, que não estão no contexto de ter um vínculo com as coisas de Deus. Mas o inimigo é terrível e ele distrai a mente, ele coloca situações, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, obstáculos e tentações, enganos, para que as pessoas pensarem que esta vida aqui é boa e que vale a pena ficar por aqui mesmo, né? De vez em quando você ouve por aí, eu sou tão jovem, quero aproveitar a vida. E se aproveitar a vida é ficar numa balada, bebendo de tudo, fumando de tudo, fazendo sexo de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Aproveitar a vida. E a Bíblia diz que com esse tipo de comportamento, está claro que essas pessoas não vão poder viver com Cristo para sempre nessa nova terra, nesse novo céu. O meu apelo ao você sair daqui, ao eu sair daqui, aqueles que estão em casa, desligar o seu aparelho, é que nós precisamos de parar e gastar algum tempo meditando e pensando naquilo que Deus tem prometido para nós, a vida eterna, a salvação, este lugar, a pátria celestial onde vamos viver para sempre. Manter a nossa fé, colocar no nosso coração, cultivar no nosso coração o desejo, a vontade de ver Cristo voltar, porque só Jesus voltando dará um basta no mal e no pecado de tudo que há nessa terra. E nós vamos então viver para todo sempre com Cristo, neste lugar que foi preparado e aqui foi relatado pelos profetas, para termos um vislumbre apenas, né? Como diz Paulo, nosso coração, nossa mente não consegue entender de fato quão bom e quão importante será. Mas que pela graça de Deus, a minha decisão e a sua decisão seja: Senhor Deus, me ajude com humildade a reconhecer os meus pecados. Senhor, me ajude a abrir mão daquilo que atrapalha a minha entrada no reino dos céus. Me ajude a abrir mão daquilo que vem dificultando, que vem trazendo talvez embaraços, para que eu venha receber o direito da herança, que é viver com Cristo para todo sempre. Que Ele me ajude, que Ele te ajude. De fato, um dia, viver com Ele para sempre, ter o privilégio de adentrar as portas da cidade santa, ter o privilégio de construir sua casa, o seu lar, plantar vinhas, se alimentar e assim por diante, e viver eternamente com completa felicidade e na certeza de que nunca mais haverá dor, tristeza, morte, doença, decepção, traição e tudo de ruim que existe nesse mundo. Dor, perca de pessoas que nós amamos. Aqui está, que os meus olhos e que os seus olhos, que a minha mente, que a sua mente, fique focada, firme neste propósito, nesta meta de um dia poder viver com Cristo para todo sempre. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também. Nós vamos ouvir uma mensagem especial cantada, em seguida vamos orar a Deus.
eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Vamos ficar em pé para a oração? Grandioso Deus, a nossa gratidão, porque o Senhor deixou revelado na sua santa palavra uma descrição daquilo que será a nossa herança espiritual, a salvação em Jesus, mas principalmente onde vamos viver sem o pecado. Aceita a minha decisão de fazer de tudo para poder se aproximar de Deus, aceitar a graça de Cristo, para alcançar a salvação em Jesus. Senhor, nos perdoe, abra nossos olhos, nos ajude a manter o nosso olhar fixo no projeto de salvação, na pessoa de Jesus Cristo, na certeza do cumprimento das suas promessas. Senhor, por favor, volte logo. Há muita maldade, há muita tristeza, há muita dor, e nós sonhamos com a sua volta, porque assim não haverá mais essas coisas. E que um dia, pela graça de Deus, com a nossa vida, com nossos esforços, nossa dedicação, nossos dons, muitas pessoas possam também herdar esse reino. Aceita a nossa decisão, aceita o nosso culto, a nossa adoração. É o que oramos, agradecidos, pedindo ao Senhor proteção e cuidado para essa nova semana. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. E tenha a companhia de Deus ao retorno para os seus lares.